Aleluia, irmãos, estamos aqui com o livro Fundamentos da Fé Cristã em mãos e hoje vamos ver a lição 3, que fala do Deus Espírito. Louvado seja o Senhor. Eu gostaria de dar uma introduçãozinha falando o seguinte: como o próprio nome do livro, Fundamentos da Fé Cristã, diz, aqui nesse volume 2 do livro de capa verde temos verdades fundamentais que nos alicerçam nos fundamentos da fé. Isso é muito importante porque nos faz permanecer firmes e inabaláveis diante de situações tão difíceis que nos sobrevêm, tanto pessoalmente, profissionalmente, financeiramente, no casamento, criação de filhos, bem como cidadãos que habitam esta terra nesse momento, com essa crise mundial, esta pandemia, que todos nós, de uma forma ou de outra, estamos envolvidos. Precisamos aprender a ancorar a nossa alma instável no Senhor, que é firme e inabalável, colocá-la no Espírito, além do véu, não em nossa mente. Então vamos começar lendo aqui na Bíblia, Lucas capítulo 15, versículos do 8 ao 10, que diz o seguinte, a parábola da dracma perdida, né? Fala assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Versículo 10, eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos então aos poucos. No versículo 8 nós temos a questão da dracma. O que é uma dracma? Uma dracma representa um dia de trabalho, era algo valioso para ela. Nós também somos preciosos e valiosos para Deus, não é? Outra expressão que a gente vê é candeia, que pode ser traduzido também como lâmpada, que o Espírito usa para trabalhar no interior do homem. João 16, 8 a 11 diz o seguinte: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim, da justiça porque vou para o Pai e não mais me vereis, do juízo porque o príncipe deste mundo está julgado. Então nós temos a obra do Espírito que busca o pecador a partir do seu interior. Quando estava para partir, o Senhor disse aos seus discípulos que não se entristecessem. Se ele não fosse o Consolador, o Espírito, ele não viria para trabalhar em nosso interior. Também temos a expressão a mulher. A mulher representa o Espírito Santo. Temos também a candeia. A candeia é a lâmpada que representa a palavra de Deus. No livro de Salmos 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E no versículo 130 diz que a revelação da tua palavra esclarece e dá entendimento aos simples. Para que o Espírito possa trabalhar em nosso interior, ele precisa que a palavra de Deus seja falada, então ela ilumina e dá entendimento em relação às coisas espirituais. Então, usando essa palavra, o Espírito Santo vai convencer o homem, dizendo que ele precisa dar ouvidos a essa palavra, precisa estar atento a esse iluminar. Podemos dizer que a palavra de Deus é a matéria-prima que o Espírito usa no interior do homem. É interessante que o Espírito ele age de uma forma oculta, convencendo o homem e a mulher de seus pecados, iluminando os lugares mais escondidos da nossa mente, da nossa vontade e da nossa emoção, por meio da palavra de Deus. Agindo assim, ele leva o pecador ao arrependimento, trazendo uma tristeza segundo o Espírito, para depois alegrar esse pecador através da salvação. Então, a luz do Evangelho produz o arrependimento para a salvação.
Foi assim que fomos iluminados, interiormente, não é verdade? Nós vimos a nossa condição, nos arrependemos e cremos no Senhor. Nós o recebemos. Louvado seja o Senhor. Mas isso não acontece por acaso, porque a gente quis, porque alguém falou bonito para nós. Não é o fruto do conhecimento humano também não, mas é o resultado do trabalhar do Espírito em nosso interior. Se você olhar para a sua vida, antes de você crer no Senhor, você vai perceber que o Espírito já agia nela, amolecendo o seu coração, certamente um coração duro como o meu, não é? E trabalhando em nossa consciência acerca da nossa condição perdida, nos mostrando a nossa real condição. A minha experiência é que mesmo buscando a Deus, evidentemente, em lugares que Ele não estava, me dava pavor de pensar o que seria de mim depois que eu morresse naquela situação que eu me encontrava. Hoje não, hoje eu tenho o Senhor. Então, naquela época eu entrava em pânico, eu suava frio e buscava o perdão de Deus. Hoje eu vejo que isso era a ação do Espírito Santo em minha consciência. Graças a Deus. Aqui também fala que a mulher, ela, no versículo 8, fala que ela varre a casa e procura com diligência até encontrar a dracma perdida. Isso indica claramente a obra do Espírito Santo para nos levar à salvação cumprida pelo Senhor Jesus ao se entregar por nós, derramando seu sangue para a nossa redenção ali na cruz do Calvário. Quando ouvimos a pregação do Evangelho, está escrito na lição, o Espírito nos ilumina interiormente por meio da palavra e nos mostra nossa verdadeira condição. Mas é importante notarmos que o Espírito age quando o Evangelho é pregado. E nós somos os ministros da nova aliança. Que privilégio! Nós somos sujos interiormente por causa da contaminação do pecado e do mundo, mas o Espírito diligentemente varreu a nossa casa, todo o nosso ser interior, e aí nós então nos voltamos ao Senhor e o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado e nos fez limpos. E ainda hoje, quando pecamos, quando formos inadequados, nós podemos nos achegar diante do trono da graça, nos arrepender, aplicar o sangue e prosseguir. E aqui nessa lição 3 do Fundamentos da Fé Cristã, do livro, Fundamentos da Fé Cristã, os irmãos deixam alguns exemplos dos que foram iluminados pelo Espírito e receberam a sua salvação. Tem os judeus no dia de Pentecostes, em Atos 2, tem um caso do eunuco etíope, também em Atos no capítulo 8, o caso do centurião Cornélio em Atos 10, é quando o Evangelho se abriu para nós, os gentios. E em todos esses casos, há necessidade de pregarmos o Evangelho. Isso é importante que se diga. E aí, versículos 9 e 10 diz o seguinte, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando o operar do Espírito acontece e o pecador se arrepende, o sangue de Jesus o lava e o purifica de todo o pecado, há uma alegria no coração dele. Também há alegria no céu, a alegria do Senhor diante dos anjos e a alegria no coração daquele que pregou também, daquele que testemunhou. Que maravilha! Nós então ficamos muito alegres por essa lição, por percebermos que o Pai, o Filho e o Espírito, eles agem unanimemente em total unidade para operar essa salvação maravilhosa dentro de nós. O Pai planejou essa salvação, o Filho executou e o Espírito aplica em nosso interior através do nosso arrependimento, da nossa busca. Louvado seja o Senhor. O Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa, os seus filhos, o seu trabalho, a sua vida financeira, que Ele possa sustentá-lo nesse momento difícil em que todos nós estamos passando.
a nossa âncora verdadeiramente precisa estar colocada no Espírito. Não é verdade? Para que possamos suportar esses dias maus, como diz lá em Gálatas 6, falando da armadura de Deus, e depois de vencermos o dia mau, permanecermos inabaláveis. Louvado seja o Senhor.